Saudações, você está assistindo Geração Obscura, aqui quem fala é Gabe, e bem-vindos ao segundo capítulo de Godzilla NS Creepypasta. Nós temos certeza que todo mundo que gostou do primeiro vai absolutamente amar esse. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Pathos. Técnica de apresentação que utiliza os sentimentos da audiência para criar uma conexão emocional com a informação sendo apresentada. Pathos tinha o mesmo layout que Júpiter, exceto que o tabuleiro era azul escuro em vez de verde. A primeira coisa que eu notei é que todos os ícones usuais de nível foram substituídos por uma pedra azul e algum tipo de favo de mel laranja. Também havia um ícone que tinha parte do formato do ícone da selva, mas eu não prestei muita atenção nele. Eu chequei o outro lado do tabuleiro para ver qual que seria o novo monstro e, em vez de Hedorah, era Biomante, mas isso não podia estar certo. Godzilla vs Biomante não foi lançado até 1989. E esse jogo foi feito em 1988. Talvez a Torre tivesse colocado a Biomante no jogo para criar empolgação pro filme no próximo ano, mas mudou de ideia e cancelou a aparição dela? Eu tentava racionalizar as anomalias do jogo de qualquer jeito que eu conseguia, mas isso se tornou bem inútil mais pra frente. A música do mapa de Pathos foi a primeira música nova que eu ouvi no jogo. Como todas as outras músicas novas, ela é bem difícil de descrever, mas eu vou tentar. Ela começava bem lenta, construindo bastante suspense, mas a cada 12 segundos ou mais, o ritmo da música mudava completamente. Era como se o compositor estivesse tocando aleatoriamente partes de 5 músicas diferentes. Eu coloquei o Godzilla em um dos muitos ícones de pedras azuis que tinham substituído os ícones de selva e iniciei a fase. O nível era uma cadeia de montanhas azuis com um planeta vermelho sangue no céu. Mas havia algo estranho nas montanhas. Elas tinham essa aparência de papel picado. No princípio eu pensei que era só um bug, mas parecia ser intencional demais para isso. Eu rapidamente percebi outra coisa sobre esse novo nível. Não tinha nenhum inimigo, nem mesmo qualquer tipo de obstáculo. Também devo mencionar que desse momento em diante, o medidor de pontos ficou tão corrompido que era virtualmente impossível entender o que ele estava mostrando. Eu não liguei muito para isso, eu nunca me importei em ficar olhando para pontos num jogo. Sem mais nada para fazer, eu só fiquei escutando a música enquanto eu caminhava pelo nível. Ela tinha um som triste. Teria sido bem agradável escutar ela em um jogo normal, mas graças ao contexto, a única coisa que eu conseguia sentir quando eu escutava ela é que eu não deveria baixar minha guarda. O nível continuou por 3 telas, mas sem obstáculos ao meu redor, eu consegui terminar ele bem rápido. Eu tentei outros níveis desse tipo para ver se teria algum inimigo, alguma diferença, mas absolutamente nada. Havia bem pouco para ser visto nas montanhas azuis. Então eu decidi ir para outro tipo de nível. Eu entrei em um dos níveis laranja e meus olhos foram brutalmente agredidos por um fundo grotesco de olhos laranja tumorosos. O céu desse lugar era a mesma coisa que o chão, então eu presumi que isso estava indicando que eu estava dentro de uma caverna. Os únicos inimigos aqui era a Matango Spawner, mas como você consegue ver, os desgraçados estavam por tudo quanto é canto. A música certamente não ajudava. Era uma mistura de sons estridentes com batidas altas. Aquilo soava como uma música tema de um filme de terror mal feito. Depois de completar aquilo, eu tentei o máximo possível não jogar esse tipo de nível de novo. O mapa não era muito longo, então não demorou muito para entrar em mais uma briga contra o Rezora e o Moguera. Mas dessa vez, os sprites deles e padrões de ataque estavam muito diferentes. Eu lutei primeiro contra o Moguera. O substituto dele foi essa máquina voadora que tinha uma leve semelhança ao Alien de Pascagoula. Era um pouco como lutar contra Mothra, só que ele se movia com muito mais graça. Ele atacava girando seus tentáculos frontais como saca-rolhas. Ele também podia usar um laser do Moguera, mas em vez de ser dos olhos dele, ele soltava pela furadeira. Essa aberração magrela substituiu o Rezora, e o novo monstro era um desafio e tanto.
Ele era mais rápido do que parecia ser, e ficava atacando constantemente com os braços, tornando difícil chegar perto dele. E é claro que ele tentou me prender contra o canto com a resolução irritante de sempre. Eu o derrotei usando uma combinação de golpes de rabo e spam do suspiro atômico. Depois de derrotar os dois, eu só teria que enfrentar mais 2 bosses. Mas quando eu comecei a minha briga com o Titanossauro, ele não apareceu na tela. Quando o timer terminou e eu fui levado de volta para o mapa, a peça dele só tinha desaparecido. Não havia mais ninguém para lutar com exceção da Biomante. Então, eu comecei a briga com ela. Eu fiquei bem surpreso quando eu entrei na batalha e a Biomante estava na forma de rosa dela. Ela não conseguia se mexer e ela utilizava as vinhas dela para tentar me manter longe do corpo principal que recebia mais dano. Depois dela ser atacada o suficiente, ela se transformou na forma final dela. Nessa forma ela conseguia se mexer, mas ela ainda era o monstro mais lento do jogo inteiro. As vinhas dela faziam mais dano, e ela conseguia utilizar um ataque que ela cuspia ácido na direção do jogador. Eu consegui desviar dele saltando no screenshot. Mas quando a Biomante se foi, a música parou e havia um novo ícone substituindo a base. Esse ícone não tava lá antes de eu vencer da Biomante. Parecia uma máscara tribal vermelha. Eu tive uma sensação de receio quando eu vi aquilo. Mas aquilo tava no lugar da base. Então provavelmente era o único jeito de eu sair de Paphos. Então eu movi o Godzilla pra cima dessa peça e comecei o nível. A aparência desse nível era infernal. Um céu negro com um fogo fora de controle no fundo. O fogo parecia muito mais avançado do que qualquer coisa que eu já vi no NES. Tinha música na forma de um som de batida lento e constante. Aquilo me lembrava do som de um coração batendo. Todo o texto da tela e a barra de vida e poder tinham sumido. No seu lugar só tinha um pedaço de texto escrito a palavra corra. O meu sentimento de pavor tinha intensificado. Eu andei cautelosamente pelo nível, mas como as montanhas azuis, não tinha nenhum inimigo. Eu tava andando em linha reta por um tempo, e daí eu pensei, corra, mas do quê? Do que eu tô correndo? Eu ouvi um barulho no meu quarto e me virei pra ver se algo tinha caído, e quando eu olhei pra trás, o Godzilla tava morrendo. Eu assumi que tinha sido só um bug, mas eu não ia ficar jogando sem o Godzilla. Então eu reiniciei o jogo e fui pra tela de senhas. Eu já mencionei o quão assustadora é a música da tela de senhas. Se você jogou o jogo, você sabe muito bem do que eu tô falando. Não combina nada com o clima do jogo. Parece algo que foi tirado de um jogo de terror. Talvez eles tenham feito desse jeito para que as crianças não trapaceassem. Nesse ponto eu tinha ficado bem irritado, porque eu pensei que eu teria que lutar contra todos os chefões de novo. Mas não foi isso que aconteceu. O jogo começou exatamente onde eu tinha parado, na frente da cara vermelha. Então eu selecionei o Godzilla e entrei de novo no nível. Dessa vez, eu ia fazer questão de prestar atenção. Foi quando eu ouvi um grito profundo e então eu vi essa coisa. Você conhece aquela sensação que seu corpo tem quando você percebe que está em extremo perigo? Você começa a se encolher, fica tenso e a adrenalina flui pelas suas veias. Seu corpo começa a ficar frio. Essa é a sensação que eu tinha quando eu tirei esse screen cap. Eu não assisti todos os filmes de Godzilla, mas eu tenho certeza que aquela coisa nunca teve em nenhum deles. Era algo claramente inventado pelos criadores, mas que tipo de filha da puta colocaria isso num jogo infantil? Por pura sorte, ou talvez graças à adrenalina, eu consegui escapar dele. Ele era muito rápido, tanto que mesmo você vendo ele chegando, você tem uma boa chance de morrer ainda. Com morrer, eu quero dizer que no exato momento que ele toca o seu monstro, ele morre. Depois de voltar pro mapa, eu fiquei com tanto medo que minha vontade era só de desligar o jogo e fingir que nada disso tinha acontecido.
Eu não podia acreditar no que eu acabei de ver. Aquilo não era de verdade. E se eu quisesse continuar com o jogo, eu teria que passar com a Mothra para aquele nível de perseguição. Eu fiquei parado na tela do mapa por um tempo. Conforme o meu medo foi substituído por curiosidade ardente. O que diabos foi aquilo? Como que o resto do jogo ia ser? Eu só tinha que passar desse nível com a Mothra para passar para o próximo mundo. Mas, quando eu movi a Mothra pro rosto vermelho, o jogo registrou como eu terminando o nível. Eu fiquei bastante aliviado. Então eu tive que tentar me preparar pro próximo mundo. Trance.